Sou Maurício Esperandil, médico cardiologista e atual presidente do nosso grupo de estudos. O GENCA tem por objetivo congregar os médicos cardiologistas, assim como demais profissionais de saúde vinculados à Sociedade Paranaense de Cardiologia, para o estudo sobre a abordagem da religiosidade e espiritualidade de nossos pacientes em relação aos seus processos de saúde e doença. Se você está nos assistindo mais tarde pelo YouTube e tem interesse em participar, entre em contato através de nosso perfil, enviando uma mensagem ou um e-mail no contato. Em nosso último encontro, do mês passado, nós recebemos com muita satisfação o Dr. Júlio Tolentino, médico cardiologista no Rio de Janeiro, tratando o tema perdão e gratidão. Foi uma apresentação de altíssima qualidade, extremamente técnica, abordando as funções terapêuticas dessas duas virtudes para o profissional de saúde. Você pode conferir a gravação na área médica do site da SPC, no prcardio.org, na aba Fique por Dentro, ou diretamente no YouTube da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Mas a honra é igualmente muito grande hoje em receber nosso diretor administrativo do GENCA, o Dr. Evandro Krugel. Ele é médico cardiologista, formado pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e mestre em cardiologia pela mesma UFPR. O Dr. Evandro nos trará um tema muito relevante na prática clínica atual: meditação e cardiologia, o que nós sabemos. Estou muito curioso, inclusive, para saber se já estou autorizado a prescrever meditação em receituário, Evandro. Nós teremos até às 21 horas para a sua exposição e depois passaremos as perguntas do nosso público e discussão do tema. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Passo a palavra a você, esteja plenamente à vontade, a sala é toda sua. Muito obrigado, Maurício. Uma boa noite a todos. Estamos somente amigos hoje aqui, colegas, professores, né? Quero agradecer o convite do GENCA para poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento sobre meditação e cardiologia. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Com isso, então, vamos conversando, né? Atualmente, tem muita técnica de desfibrilador implantável, estentes já são bioabsorvíveis, implantes de válvula aórtica via catéter, uma série de novos medicamentos, são exemplos, né, palpáveis do avanço terapêutico no início desse século. Mas, em paralelo, recebendo um aporte financeiro muito menor e sem tanta visibilidade científica e nos congressos cardiológicos, existem intervenções não farmacológicas que são consideradas alternativas, mas mesmo essas intervenções têm sido testadas com o objetivo de melhorar os desfechos importantes em nossos pacientes. Na nossa especialidade, na cardiologia, estudos já utilizando a meditação, a yoga, o tai chi chuan, vêm sendo realizados há vários anos, e diversas evidências científicas sobre essas interações cérebro-coração têm levado ao crescimento das pesquisas na cardiologia comportamental. E essa conexão entre condições de estresse psicossocial e aumento da atividade pró-inflamatória já é estabelecida. A indução do estresse leva à ativação do sistema nervoso autônomo e ao aumento da produção de citocina inflamatória. E, além disso, também tem sido demonstrado que, por meio das emoções e pensamentos, o sistema nervoso autônomo tem um papel bem relevante na conexão cérebro-coração. Atuando, né, por meio do sistema nervoso autônomo, essas práticas mente e coração podem beneficiar o funcionamento endotelial, neuroendócrino e imunológico. As intervenções que envolvem essa prática de atenção plena na meditação são efetivas na redução do estresse, na depressão, da ansiedade, da dor, problema de capacidade funcional e qualidade de vida. Pacientes que conseguem um nível elevado de atenção plena também está bem relacionado a nível menor de ansiedade. E nos últimos tempos, houve um grande aumento na quantidade de publicações sobre essa temática, mas ainda são poucos estudos observacionais e ensaios clínicos randomizados, bem delineados e que não tenham potencial viés ou conflito de interesse. Né? Mais para frente a gente vai ver alguns estudos e a gente pode conversar sobre isso.
Vamos agora à definição. Uma definição de meditação é definida como uma prática da integração mente-corpo, baseada na vivência no momento presente, com consciência plena e não julgadora. Então, a gente, quando, né, na prática meditativa, a gente não pode julgar. E para a aquisição desse estado de consciência meditativa, temos diversas técnicas, nas quais a atenção da pessoa pode ser ancorada em uma palavra, em um som, em uma imagem, em uma oração, ou simplesmente na própria respiração, permitindo que a mente fique e se estabeleça no momento presente, sem nenhum outro pensamento. Jon Kabat-Zinn é um dos responsáveis pela ocidentalização da meditação, com foco em saúde no Ocidente. E para ele, a meditação é uma definição muito simples. É a simplicidade em si mesma. Trata-se de parar, estar presente. Só isso. Ou tudo isso. Né? Meditar é estar no momento presente. E com isso, a mente e o corpo são um só. Já Cardoso e colaboradores têm uma definição mais técnica, mais operacional da meditação. Ele busca uma padronização para fins científicos e clínicos. Esses autores, então, definem a meditação segundo 5 parâmetros. É um estado autoinduzido e autoaplicável. É um estado obtido por uma técnica específica e claramente definida, né? Porque num trabalho científico a gente precisa poder replicar isso para todos os pacientes. Então tem que estar claramente definido. Algum tipo de foco, âncora, é utilizado para evitar o envolvimento com as sequências de pensamentos, sensações ou distrações. Envolve um relaxamento da lógica, ou seja, um estado de não analisar, que a gente já falou agora há pouco, né, do não julgamento, não criar expectativa. E em algum ponto do processo, instala-se um relaxamento psicofísico com relaxamento muscular até mensurável. As principais técnicas de meditação utilizada em pesquisas são a chamada atenção plena, que é o mindfulness, que é focada na respiração, o escaneamento corporal, técnica relativamente similar ao relaxamento muscular progressivo, a caminhada meditativa, a yoga com atenção plena, que é utilizada segundo posturas corporais consideradas leves, que podem ser realizadas por qualquer indivíduo, né, com diferentes níveis de capacidade e conhecimento técnico com relação à yoga. Isso, para trabalho científico, é bem importante, porque você consegue parar e pega pacientes de vários tipos, vários capacidade cardiorrespiratória, várias, né, então essa técnica é uma técnica que pode ser utilizada para qualquer tipo de paciente. Agora eu vou comentar um pouco, nessa parte ainda de definitória da meditação, quais são os principais tipos de meditação. Só nesse slide aqui, em cada tipo poderia ser uma aula, mas, né, como esse não é o foco hoje, eu vou passar, né, uma explicação bem resumida de cada tipo de meditação. A meditação chamada samatha, uma tradução, não é literal, uma tradução livre, pode ser resolvida como a calma. Ela busca acalmar a mente, focando em alguma imagem, em objeto, na própria respiração, e ela é praticada principalmente pelo budismo, desde os tempos do próprio Buda, e tem relação até antes dele. Então, o próprio Buda já praticava esse tipo de meditação. A meditação vipassana, que é ver as coisas como elas realmente são, é o objetivo dessa meditação. Também é focada na respiração e é praticada principalmente pelo budismo indiano. A meditação mindful, que é uma técnica, né, utilizada por outros vários tipos, que consiste em observar e aceitar sem julgamento. Também tem a origem no budismo. A meditação zen, que é muito similar à meditação vipassana,
mas ela tem um maior ênfase na respiração abdominal e na postura, que é praticada principalmente pelo budismo japonês, né, que é na postura e focada na respiração abdominal. Com esse tipo de exercício, atinge o estado meditativo. Tem a meditação Raja Yoga, que é também conhecida como uma yoga mental, uma prática de uma concentração que visa acalmar a mente em um ponto focal. Pode ser uma combinação de mantra, técnicas respiratórias, a meditação dos chakras, né, na coluna vertebral, você pode focar em um chakra e atingir essa concentração e esse relaxamento. É praticada pelos hindus já há milhares de anos e foi introduzida no Ocidente, tem essa aqui também documentada, em 1893, por Swami Vivekananda. Tem a meditação Loving Kindness, que é uma meditação focada na bondade e na amorosidade. Ela consiste, basicamente, em você enviar amor, enviar boas vibrações, bondade, inicialmente para o próprio praticante, expandindo para os amigos, para os familiares, para as pessoas amadas, aí vai expandindo para os conhecidos, pessoas, colegas, pessoas mais distantes, para os desafetos, enfim, para toda a humanidade. É uma meditação que visa você enviar essas boas vibrações e amor para toda a humanidade. E é praticada principalmente pelo budismo tibetano. Tem também a meditação transcendental, que é uma técnica baseada em mantras que auxiliam a focar a mente. Né? É um mantra e você fica repetindo esse mantra, ou uma oração, e foca a mente nisso. É normalmente praticada 2 vezes ao dia, com duração de 20 minutos, e é uma meditação que tem origem nas tradições védicas da Índia também. E foi popularizada no Ocidente, somente nos Estados Unidos, onde inclusive tem uma fundação lá, do Maharishi Manesh. E a meditação do relaxamento, que essa é uma técnica que envolve praticamente todas as outras, uma multifacetada, envolvendo respiração, mantra, orações, a respiração, né, principalmente, e o pioneiro desse foi o Dr. Herbert Benson, em 1970, que foi baseado na meditação transcendental. Todas essas técnicas meditativas visam alguns pontos, que é aumentar a concentração, estar no momento presente, promover o relaxamento, reduzir o estresse, centrar a mente, atingir um estado de maior consciência, reduzir o sofrimento e também elevar o estado de felicidade e bem-estar do praticante. A meditação já é uma prática milenar, né? Como a gente viu ali na descrição, já dos tempos de Buda e antes dele, já tem relatos da prática da meditação. Eu vou fazer um resumo dessa história da meditação, que é bem interessante. William Johnson, que é um professor da Universidade de San Diego, na Califórnia, ele tem um livro que é chamado Do Xamanismo à Ciência, a História da Meditação. E nesse livro, os autores especulam que desde a pré-história, a prática meditativa vem ocorrendo, já da época da domesticação do fogo. Quando o homem descobriu o fogo, ele já começou a meditar. Como é que isso acontecia? Os homens primitivos se reuniam numa caverna, faziam um fogo, e ao ficar ali abrigado, eles ficavam concentrados na chama, né, do fogo. Até hoje, né, tem gente que começa a ver o fogo, a gente para e fica olhando ali o tremular das chamas, e isso já vem dado nossos tempos pré-históricos. E eles ficavam ali concentrados, né, na chama, e se fica mantendo a atenção na chama, eles chegavam até um determinado momento que eles esqueciam todas as adversidades, os animais selvagens, e a chama trazia calor diante do frio e trazia uma sensação de paz, né? E com isso ele conseguia focar mais
e inibir os outros estímulos sensoriais. Então, essa observação, essa meditação ali no fogo dos nossos ancestrais, gerava um padrão de consciência que quebrava o padrão luta e fuga dos homens das cavernas, para um estado mais calmo, de repouso, em vez daquela ansiedade. Outro evento também, nessa história primitiva, segundo esse livro, está direcionado também relacionamento à caça, nessa mesma época. Os caçadores primitivos não tinham armas sofisticadas, era na pedrada, na unha, ou com arcos e flechas primitivos inicialmente. Então, para bater a presa, ele tinha que ficar no estado meditativo, né? Esquecer de todo o resto, ficar focado naquele momento presente, na sua presa, para que a caça fosse bem sucedida. Ele tinha que silenciar a sua mente de todos os pensamentos para que a caça fosse bem sucedida. E dessa forma também, né, evoluindo um pouco mais menos, quando nas guerras, os guerreiros primitivos, até para derrotar os seus adversários, também tinham que ficar focados somente nisso. E nesse ponto, as artes marciais também, no Extremo Oriente, evoluíram dessa maneira. Né? Os descendentes, os primórdios das artes marciais, até hoje, envolvem uma meditação, porque o esvaziamento da mente nos deixa nos estados mais autoconscientes e consegue fazer uma ação melhor. E como essa prática chegou até nós? Tem vários registros que essas práticas iniciaram principalmente de uma transmissão oral. E antropólogos descobriram uma tribo lá no deserto de Kalahari, na África, os Kungsan, que sobrevivem até hoje, é uma tribo que existe desde os primórdios da humanidade, e sobrevive até hoje em locais remotos, com transmissão oral, desde a Idade da Pedra. E essa tribo tem uma prática que a cada uma ou duas vezes por semana, eles se reúnem em volta do fogo para fazer meditações com a tribo toda, ou com uma parte, visando a cura, visando conservar o estado de saúde e o bem-estar de seus membros. E essa prática veio transmitida de geração a geração até hoje. E alguns antropólogos também, que esse tipo de prática não é só dessa tribo, mas é uma regra geral em culturas de caça e coleta. São as chamadas culturas xamânicas. E os principais curadores, né, quem trouxe essas práticas meditativas até os tempos atuais, são os xamãs. E com uma ênfase na cura, na busca do benefício psicossomático, bem específico, e nas boas relações ali dos membros dessas comunidades. E também chamou a atenção dos antropólogos foi a questão que essas experiências iniciatórias possuem semelhança com as experiências meditativas que surgiram depois disso, né? Na China, na Índia, no Japão. Então, é uma prática que vem, né, de milhares de anos aí. E depois, essas práticas meditativas, com o advento da escrita, elas, né, foi conseguido transmitir com maiores descrições. Mas, ainda nessas culturas, ainda de caça e pesca, os xamãs são os principais guardiões dessa técnica. E ainda hoje, como eu estava falando, aqui na América do Sul, isso é só uma curiosidade, muitas tribos aqui da Amazônia, do Brasil, da Bolívia, da Colômbia, do Peru, utilizam práticas meditativas, inclusive com a ayahuasca, buscando uma cura física e espiritual, com meditação através da ayahuasca e buscando, né, essa cura espiritual e mental do indivíduo. Então, a meditação com isso está presente na maioria de todas as doutrinas religiosas atuais, né, desde o budismo, do hinduísmo, mas também está presente nas 3 principais religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, nas suas práticas de orações, de cantos, né, de retiros. Então, isso também são práticas meditativas. E com a globalização e o desenvolvimento dessas práticas, e essas novas técnicas do mundo oriental para o ocidente, a prática meditativa tem sido largamente utilizada para controle do estresse
e para melhorar a qualidade de vida. Uma das primeiras aplicações de meditação como terapia clínica no Ocidente ocorreu na década de 70, pelo, como a gente já comentou, o John Kabat-Zinn. E eles fizeram na Universidade de Massachusetts, desenvolveram um programa de redução do estresse baseado em meditação mindfulness, conhecido como MBSR, que é a sigla em inglês para Mindfulness Based Stress Reduction, que é uma prática também de meditação, em torno de 20 minutos, 2 vezes ao dia, que é aquela focada em um mantra, na respiração, para você atingir esse estado meditativo e quebrar o teu ritmo diário para melhorar aí do estresse, da sua qualidade de vida. Agora vamos comentar aqui algumas evidências científicas da meditação. Para você ter uma ideia, pelo Google Acadêmico, quando eu estava fazendo algumas pesquisas para essa apresentação, colocando os termos meditation and cardiovascular disease, eu procurei de 2020 para cá. De 2020 até hoje, aparece aproximadamente 18.700 e 300 resultados com esses termos. E em português, colocando meditação e doença cardiovascular, de 2020 até hoje, são aproximadamente 2.500 resultados. Então, numerosos estudos aí nos últimos 4 anos têm sido feitos em população saudáveis e doentes, explorando os efeitos da meditação nos resultados psicológicos, psicossociais, e a maioria desses estudos relata melhora nos níveis de estresse percebido, no humor, na ansiedade, na depressão, na qualidade do sono e no bem-estar geral do paciente. Só citando aqui, alguns trabalhos também falam dos benefícios na neuroanatomia e na neurofisiologia, que ela melhora a atenção, e inclusive tem estudos que mostram a neuroplasticidade, que com o estado meditativo, com a meditação, o paciente consegue desenvolver novos circuitos, novas conexões neurais, principalmente em regiões pré-frontal, na ínsula, e região medial e na amígdala. E vários estudos mostram esses benefícios a longo prazo no estado psicológico basal e nas respostas fisiológicas cerebrais. Nos estudos que mostram bem que cada meditação tem um efeito psicológico e neurológico diferente. Por isso que quando a gente viu lá que Cardoso e Coles colocaram aqueles termos definindo a meditação, que a prática utilizada no estudo tem que ser bem definida, porque se usar práticas diferentes no mesmo estudo, você não vai conseguir normatizar e o estudo pode ter alguma falha de método. A meditação mostrou também uma redução no risco cardiovascular, importante. Na pressão arterial, houve redução da PA, que variou conforme o estudo, com população e tamanho da amostra, mas teve uma redução em torno de 4 a 5% em uma meta-análise que envolveu 19 estudos, da pressão de 4 a 5 milímetros de mercúrio da sistólica e de 2 a 5 na diastólica. No tabagismo também, quem praticou meditação teve uma melhora na aderência e na redução da suspensão do tabagismo. Inclusive, na resistência à insulina, também na síndrome metabólica, nesse tem poucos estudos ainda, né? Necessita de alguns estudos mais robustos, mas nos estudos que foram realizados, sugerem um benefício, mas ainda pelo número de estudos e pelo N de cada estudo, eles não sabem se foi pela meditação, mas só pela mudança do estilo de vida, já teve uma melhora. Na aterosclerose também, vários estudos sugerem que a meditação, pela mudança do estilo de vida da pessoa, tem um potencial redução dos níveis de aterosclerose, porém ainda sem uma conclusão definitiva. Na função endotelial, os resultados também ainda, nesse ponto, tem poucos estudos, mas mostra uma melhora, mas ainda está inconclusivo, não foi estatisticamente significativo. Na isquemia miocárdica, mostra que a meditação pode melhorar a tolerância ao exercício e diminuir
a incidência de isquemia miocárdica. Na prevenção primária, vários estudos mostram diminuição da mortalidade cardiovascular em praticantes de meditação. Aí são necessários estudos de maior longo prazo, mas já tem esse viés mostrando essa diminuição da mortalidade. E na prevenção secundária, também os estudos apresentam uma diminuição na mortalidade e nas complicações de doentes já com doença cardiovascular estabelecida, naqueles pacientes que praticam meditação. Vou comentar aqui agora alguns estudos que foram mais relevantes aí nesses últimos anos. Esse estudo aqui, realizado na Universidade Fluminense, foi publicado ano passado, 2023, mostra o impacto da redução do estresse com meditação mindfulness em paciente com insuficiência cardíaca crônica. Foi um estudo randomizado. Ele tinha por objetivo mostrar que se a redução do estresse com a meditação e atenção plena teria uma melhora nos pacientes com insuficiência cardíaca. Ele foi um estudo realizado de abril a outubro de 2019, um total, o N é pequeno, de 38 pacientes que foram alocados em 2 grupos, um de intervenção e um grupo controle. A intervenção desse grupo ocorreu em 8 semanas. O protocolo consistia em avaliação da escala de estresse percebido, da depressão, qualidade de vida, ansiedade, atenção, qualidade do sono, um teste de 6 minutos de caminhada e biomarcadores também em um grupo cego. Então, com o resultado desses estudos, o grupo controle, o grupo que houve intervenção, mostrou uma melhora da qualidade de vida, um significativo diminuição no estresse percebido, e uma melhora na atenção plena, melhora na qualidade do sono, na capacidade funcional dos pacientes no teste 100 minutos, e com tudo isso, teve uma melhora nos desfechos clínicos da insuficiência cardíaca, menor internamento, melhores sintomas, então, mostrando que a meditação foi benéfica nesse caso, né? Eu acho que é um estudo inicial, né, com N pequeno, que merece ser levado adiante. Outro estudo na Universidade Fluminense, que também de 2020, mostrou a meditação como prática complementar na saúde para hipertenso, que buscava, através de práticas meditativas, ver a melhora em hipertenso. Também foi uma revisão, foi feita uma revisão complementar de vários estudos, foi consultado em torno de vários estudos de 2013 a 2019, e foram incluídos no estudo 193 estudos identificados, né, nesses alguns estudos randomizados, e que usava a meditação transcendental Zen. E a conclusão foi que com esse tipo de meditação trouxe benefício na qualidade de vida, nos marcadores bioquímicos, também nos parâmetros cardiovasculares e diminuição da hipertensão arterial naqueles parâmetros que eu comentei agora há pouco. Outro estudo bem recente, que foi lançado agora em setembro de 2024, que é o impacto da redução transcendental e da yoga na variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com doença cardiovascular. Então, essa meditação transcendental e yoga já tem um papel consagrado aí na redução do estresse. E com essa redução do estresse, houve uma melhora também na doença cardíaca do paciente, com a diminuição da variabilidade cardíaca, né, que é um importante marcador para risco cardiovascular, e é influenciada pelo estresse. Então, com a meditação, com a yoga, os pacientes teve uma redução do nível de estresse e teve uma diminuição dessa variabilidade cardíaca. Foram revisadas nesse estudo mais robusto, 1.321 publicações, foram todas revisadas. E outras principais foram incluídas, com meditação transcendental e yoga, e com isso mostrou nesses estudos uma melhora na variabilidade e nos desfechos de doença cardiovascular. Esse é outro estudo de fevereiro de 2024, Meditation for the Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular Disease, é um estudo por Karen e Andrea Takeda, que buscava determinar a efetividade da meditação
na prevenção primária e secundária de doença cardiovascular. Foi uma pesquisa realizada no Medline, na Embase e alguns outros bancos de dados. E esse estudo é interessante, que só foi incluído estudo clínico randomizado, com 12 semanas ou mais, em adultos de alto risco para doença cardiovascular ou já com doença cardiovascular estabelecida, que já estavam sendo submetidos à terapia convencional e meditação. O que foi avaliado nesse estudo? Mortalidade, eventos, né, mortalidade, a pressão arterial, a sensação de bem-estar do paciente, eventos adversos, a qualidade de vida, e foram incluídos nesses estudos 81 estudos clínicos randomizados com 6.971 participantes. E foi concluído que houve, em diversos parâmetros, houve melhora nos desfechos, né? Ainda alguns desses trabalhos estão em andamento e vão poder melhorar ainda o entendimento nesse aspecto da prevenção primária e secundária, mas com um bom viés aí para também indicar a meditação na prevenção primária e secundária. Outros estudos aqui também, que é esse de Juan Hernandes, que mostrava a meditação com intervenção na doença cardiovascular. Né? Mostrou uma redução da PA, uma melhora dos níveis de LDL, e melhorou também a resposta do sistema nervoso autônomo relacionado ao estresse. Outro estudo aqui, Mindful Meditation Cardiovascular Disease, esse é um estudo de uma revisão sistemática do Journal of American Heart Association, do ano passado, 2023. Ele mostrou que também a meditação Mindfulness reduziu significativamente a PA, a frequência cardíaca e o processo inflamatório em pacientes com doença cardiovascular. Outro estudo aqui, os efeitos da meditação cardiovascular como fator de risco, que foi uma meta-análise bem no Jornal de Medicina Cardiovascular, de 2023. Esse estudo analisou 22 estudos, também randomizados, encontrou que a meditação reduziu significativamente a pressão arterial, o colesterol e a frequência cardíaca, semelhante ao estudo anterior. Esse aqui é um estudo do Current, da meditação cardiovascular e doença cardiovascular, uma revisão também, que mostrou que o benefício da meditação na saúde cardiovascular, como os outros, mostrou redução do estresse, uma melhoria na qualidade de vida e redução na pressão arterial. Outros estudos aqui, meditação Mindfulness, que esse que é baseada na redução do estresse de pacientes com insuficiência cardíaca, que é um estudo randomizado, realizado em 2022, que mostrou fortes evidências do benefício da meditação para a saúde cardiovascular, novamente mostrando redução do estresse, melhoria na qualidade de vida e redução da pressão arterial. O impacto da meditação cardiovascular nos fatores de risco, também um estudo de revisão, de meta-análise do American Journal of Lifestyle Medicine, esse estudo um pouquinho mais antigo, de 2021, foi analisado 15 estudos, onde encontrou que a meditação também reduziu a PA, colesterol LDL e a frequência cardíaca. E esse aqui, que é do American Heart, que é a meditação cardiovascular health, é a Scientific Statement from American Heart Association, que é no Circulation 2021. É um artigo de revisão robusto, que mostrou também os benefícios da meditação para a saúde cardiovascular. E esse estudo do Circulation, inclusive, recomenda a prática da meditação como uma intervenção complementar para reduzir o risco de doença cardiovascular nos pacientes. Alguns pontos chaves desses estudos científicos aí que é sempre bom a gente lembrar. Com base nesses estudos, a gente observou o quê? Os benefícios da meditação em pacientes com fatores de risco ou doença cardiovascular já estabelecida. Os estudos sobre meditação, todos sugerem um possível benefício na redução do risco cardiovascular, tanto primário quanto secundário. A meditação deve ser considerada como um fator adjunto na redução do risco cardiovascular.
naqueles pacientes que têm interesse em mudança de estilo de vida. E um fato extremamente importante nesse caso, que a meditação tem um baixíssimo custo de implementação e de risco relacionado a ela. Né? Não existe risco correlacionado com a meditação. E aí, né, baixíssimo isso. Então, mostrar nos estudos com o benefício que ela traz para os pacientes é um ponto-chave aqui que a gente tem que sempre lembrar. E aqui, agora, alguns critérios. Né? A gente viu ali que muitos estudos ainda têm um N pequeno, que tem um follow-up menor. Então, até a gente, como é um grupo de estudo, a gente visando, talvez até fazer algum trabalho sobre meditação, quando for desenhar o estudo, é sempre bom pensar nisso, e até na leitura de estudos sobre meditação. Porque os estudos, né, para ter uma base, um embasamento melhor, tem que ser randomizado, um segmento de um período maior, de um follow-up mais longo. Muitos estudos mostram um abandono grande dos pacientes no meio do estudo. Então, procurar diminuir esse abandono do estudo para menos de 20% dos pacientes. E dos pacientes que permanecerem até o final, né, esse segmento, com pelo menos 80% dos pacientes que iniciaram o estudo, procurar levar até o final do estudo. Outro ponto a ser levado em consideração é que muitos investigadores, né, quem desenha o estudo, muito investigador, tem interesse ou econômico ou intelectual no resultado. Muito dos professores, né, de quem desenha o estudo, ou pratica meditação, é um entusiasta aí de métodos meditativos, e isso pode gerar um viés na hora da análise final do estudo. Então, né, estamos chegando ao final. Quero, inicialmente, agradecer a todos e fazer algumas considerações finais aí, para daí a gente poder discutir mais sobre esse tema. Nos tempos atuais, até esse slide ali mostrou aqui a parte tecnológica, ali, uma antena voltada para o universo, né, para o infinito. Esses avanços tecnológicos de hoje trouxe uma mudança em todas as áreas de nossas vidas, na parte pessoal, na parte profissional, na social e cultural. Atualmente a gente vive um momento de extrema novas possibilidades, muitos desafios e incertezas ainda diante do novo, né, da inteligência artificial, uma série de coisas aí que surgem em nossas vidas. E esses estímulos que vêm de todos os lados, por vezes sobrecarregam a nossa mente, nosso corpo, nossa mente, e interferem até na nossa capacidade de pensar e estabelecer prioridades. Diante disso, né, nessa reunião, né, para nós não, porque falar sobre meditação em alguns outros grupos, em alguns outros viés de estudo, pode até aparecer uma sensação de perda de tempo, ou até mesmo causar estranheza. Como eu falei, no nosso grupo não, porque a gente está aqui para estudar, né, a medicina aí com viés espiritual. Mas muitas pessoas aí têm essa necessidade de estar conectado o tempo todo, sabendo de tudo que acontece, ou de quase tudo, de todas as notícias. E essa mesma tecnologia aí que contribui para o mundo globalizado é a mesma tecnologia que está ajudando a gente a comprovar os benefícios dessa prática milenar, que é a meditação, que muito tempo aí, por um bom período, pela ciência, pela medicina ocidental, foi vista como desprovida de qualquer cunho científico, relacionada muitas vezes à superstição, ou mesmo uma prática pertencente a povos primitivos e ignorantes. E a gente viu com uma série de estudos, e pela quantidade de estudos, que não, né, que ela já tem um embasamento científico, inclusive já adiantando para a gente poder prescrever em consultório, né, para você poder incentivar o teu paciente a meditar, a qualquer prática, né, até dentro da religiosidade dele mesmo, né, a gente viu ali que as 3 grandes religiões monoteístas incluem meditação. Se o cara é cristão, é católico, podemos orientar ele a fazer uma orientação, né, ou uma meditação, seguindo a crença espiritual de cada um. E se não tiver nenhuma crença, você pode incentivar ele a meditar mesmo, né,
ensinar alguma prática meditativa, ou alguma literatura, ou até que ele, né, procure, né, algum lugar para efetuar essa prática. Eu acho que também está faltando aí nesse mundo moderno a gente desligar esse piloto automático que a gente estava falando, ele estava comentando, de estar sempre conectado e refletir a respeito dessas práticas que evoluíram aí ao longo dos séculos, que essas práticas vão auxiliar a gente no nosso autoconhecimento, no autoconhecimento do nosso paciente, na determinação dos nossos objetivos, dos objetivos do paciente, que quais são os principais, somente para o nosso paciente, que é melhorar a qualidade de vida de uma forma natural, né, buscando a espiritualidade, podendo até, inclusive, diminuir a alopatia em muitos casos, né? Então, com isso, a gente conclui aqui que esse é o encontro entre o passado milenar, né, através da meditação e de outras práticas, e os avanços tecnológicos, que também pode ser e deve ser esse encontro do milenar com o futuro muito produtivo. E com isso a gente pode potencializar a nossa capacidade de criar e recriar. E com isso melhorar a busca pela melhora e pelo equilíbrio da qualidade de vida dos nossos pacientes e de nós mesmos. E, mais uma vez, quero agradecer a atenção de todos, agradecer ao Genca pelo convite, e vou abrir aqui agora para a nossa discussão.